Temos a palavra de Deus para exposição no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. O descontentamento de Jonas e a lição do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos ter uma palavra de oração? Convido nossa irmã Marisa que faça essa oração em voz alta. Ungir os teus lábios, que ele possa trazer a mensagem de acordo com a tua vontade, Senhor. Transforma a vida, Senhor Deus, e que sejamos fiéis à tua palavra. Obrigada por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem dessa noite é sobre a ira do homem, a razoabilidade da ira do homem. A ira nem sempre vem, ou nem sempre causa a depressão, mas normalmente aparece juntamente com a depressão. A ira costuma se esconder, a tal ponto que, às vezes, a pessoa irada não se dá conta, talvez seja a última a saber que ela está enfrentando a ira. Admite muitas vezes que está deprimido, sofrendo, com medo, mas ainda cego quanto à sua ira. O problema sempre, quando estamos irados, é o outro. Nós não pensamos em nós mesmos, mas alguma coisa nos perturba intensamente.
E a ira faz parte da nossa condição. Não estou falando alguma coisa dirigido a qualquer um de nós, mas a todos nós, porque entre a relação das obras da carne e coisas inconvenientes, ali se nomeia também a ira, que infelizmente se apresenta então na nossa natureza humana. Tiago, ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Esse texto que nós lemos, um livro pequeno, livro do profeta Jonas, com 4 capítulos apenas, e nós lemos um capítulo inteiro, e nós não sabemos nada do passado de Jonas, nada antes do seu chamado. Não sabemos nada sobre ele, exceto a que consta aqui do livro, a narrativa principalmente do capítulo 4, quando ele ressentido, quando ele ficou profundamente irado por causa do arrependimento e livramento dos ninivitas, por causa do livramento e do arrependimento dos ninivitas. E vemos como Deus o ensinou através de uma planta que nasceu rapidamente, morreu rapidamente, e que em algumas traduções consta como se fosse uma boboreira, né? Uma boboreira, uma enramada. Aliás, nós encontramos muita similitude entre a vida humana e as plantas. Diz que o justo crescerá como a palmeira, né? Florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E encontramos vários textos que falam sobre a nossa vida, que é como a erva que nasce, cresce, né, depois murcha, né, seca e morre. Mas aqui nós somos ensinados, e o profeta é ensinado através de uma planta de curta duração de vida. Nós vamos perceber aqui algumas coisas com referência a esse profeta, e eu vou tentar aqui resumir, né, porque é um assunto muito extenso. A sua falta de amor pelos ninivitas, também o seu amor pelo conforto, pelo prazer, e a questão do seu amor próprio, que ele julgou ferido ou violentado. Agora nós sabemos por que ele se rebelou contra Deus. Ele disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Eu sabia, quando eu estava lá na minha terra ainda. Por isso eu me adiantei, eu me antecipei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, na medida que ele entende que Deus é Deus misericordioso, que Deus é tardio em irar-se, ele agora é confrontado na sua própria ira. Aqui no texto, nós encontramos: ficou profundamente irado. Deus perguntou não só uma vez para ele: é razoável? Tem sentido essa tua ira? Perguntou novamente: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável. E é razoável até a morte. Ele estava obstinado, ele queria se revolver nesse sentimento, ele não queria, na verdade, abrir mão dessa ira que estava tomando, envenenando todo o seu ser. Por que a razão da sua ira aqui está muito claro? Ele não gostava dos ninivitas, talvez enciumado pelo seu povo Israel, endurecido, que não atendia às exortações de Deus. Ele pensou: esse povo, gentios, eles vão ouvir sobre a misericórdia de Deus, e não dá a impressão que ele fala sobre misericórdia, ele fala, a sua pregação é uma pregação de juízo, e eles vão se arrepender. Eu sabia que ia acontecer assim, porque eu conheço a natureza de Deus, e mesmo a ira de Deus, Deus é um Deus irado, mas a sua ira, ela vem temperada com a sua misericórdia e com o seu amor. É muito fácil essa armadilha
de cairmos num sectarismo, ou aquilo também que modernamente se chama xenofobia, de termos uma aversão por pessoas de outras etnias, ou trazendo assim para um contexto mais próximo, de pessoas que não são do nosso círculo, da nossa intimidade. Esse problema de xenofobia é o grande estupim. Nós estamos vendo agora mesmo na Alemanha, quando um partido radical de direita conseguiu algumas vagas na representação daquele país, e já começam a haver os questionamentos, as manifestações, e esse é um fenômeno no mundo todo. Mas, na verdade, em se tratando teologicamente, todos estão iguais, todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Não há exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estamos nivelados ao pé da cruz. Todos estamos nivelados ao pé da cruz. E nós não podemos fechar o nosso coração, não podemos fechar a nossa mente, e não podemos fechar a porta para quem quer que seja. Jonas estava tomado desse sentimento, e a ira tomou conta então do seu ser, e ele teria que aprender uma lição, e aprender de vários modos. Nós estamos concentrando nesse capítulo 4, mas o aprendizado de Jonas vem vindo, embora ele não se deu por satisfeito nos capítulos anteriores. A ira, ela nos leva a uma encruzilhada. Ou você admite e volta para Deus, que é um Deus de compaixão, ou você confia em você mesmo. Ou você diz, Deus é um juiz justo, santo, reto, ou eu quero julgar as coisas à minha maneira, sob a minha ótica, sob a minha visão. Meus irmãos, passou o tempo, até passou muito, em que nós temos que olhar mais para o nosso próprio coração que para o coração do outro, o coração do nosso semelhante. Nós ficamos, então, de uma certa forma, imitando a Deus, porque existe o certo e errado, existe o fácere e o não fácere. Entretanto, nós que entendemos que há essa dualidade, nós começamos imitando a Deus, mas normalmente nós caímos num terreno perigoso e até contrário à vontade de Deus. Porque, na verdade, Deus se ira, mas quando o homem está irado, e a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a nossa ira humana nem sempre, raramente, é uma ira de repulsa, de uma indignação contra uma injustiça. Muitas vezes é porque tocou alguma coisa da nossa vida e nós não queremos, às vezes, a glória de Deus, nós queremos a exaltação do nosso ser, da nossa pessoa. Acredito até, meus irmãos, que existe duas coisas, uma coisa que vemos e uma que não vemos. A ira, ela revela que há alguma coisa errada, e por isso nós ficamos zangados, nós ficamos irados. Mas ela tem uma coisa que nós não vemos, é que ela faz mais mal ao nosso próprio coração, ela é mais danosa a nós mesmos, e não a outra pessoa, geralmente. Acredito que a murmuração também se enquadra nesse assunto, porque ela envolve juízo. A gente fala, algo está errado. Às vezes é o clima, muito quente. Eu, quando morava no Paraguai, estava vendo que eu estava ficando viciado em reclamar, do calor. Eu falei, não, preciso mudar isso. Parece que quanto mais te reclama, mais calor faz. É o clima, é o preço exorbitante de muitas coisas. Nem sempre murmuramos contra outras pessoas, porque a ira propriamente, a pessoa é capaz de levantar o punho contra os céus e blasfemar contra Deus. Mas a murmuração, eu diria que é uma queixa de baixo nível, é uma coisa até de baixo nível, vamos dizer assim. Mas no fundo, é uma reclamação contra o próprio Deus.
Eu estava lendo aqui alguns textos de alguns incidentes na vida do grande profeta Moisés, lidando com o povo de Israel. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der para comer, der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra eles? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Por quem somos nós? No caso dele e Arão, né? Para que vocês fiquem murmurando contra nós. Nós não somos nada. Ele dá o diagnóstico: vocês estão murmurando é contra o Senhor. Um pouco mais à frente diz assim: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Então Moisés estava compreendendo que todas aquelas murmurações, aquelas queixas, não eram propriamente contra ele, mas na verdade era alguma coisa contra Deus, contra o próprio Deus. Por quê? Porque é prerrogativa de Deus provar os corações, para saber se o seu povo será fiel nas circunstâncias adversas, nas circunstâncias difíceis. Ao povo cabe tão somente obedecer e temer a Deus. Quer dizer que, em última instância, a ira é contra o próprio Deus. As circunstâncias podem ser bem difíceis, mas não nos podem afastar de Deus, em quaisquer que sejam as circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis. A pessoa não vai admitir que seja uma arrogância, ou nós não admitimos que seja uma arrogância. Mas é bem assim: ou o Senhor me dá o que eu preciso, ou o Senhor me explica realmente o que está acontecendo, ou eu não seguirei mais os teus caminhos, eu não mais te seguirei. Mas não foi assim que procederam os homens do passado, fiéis a Deus. E as Escrituras nos ensinam que tudo que foi escrito para o nosso proveito. Então sua mulher, a mulher de Jó, disse: ainda conservas a tua integridade? Conservas a tua integridade? Porque Jó era íntegro. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido de Deus o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó. Meus irmãos, é impressionante o que Jó passou. Nem vou mencionar porque é uma história profundamente conhecida, né, da sua doença, da perda dos seus bens, dos seus filhos, da sua saúde. E a própria mulher, vendo, eu até entendo humanamente, não, vamos dizer assim, com correção o ato dela, mas o desespero. Falou: e agora então amaldiçoa Deus e morre. Ou você é uma louca, porque Deus permitiu o bem nas nossas vidas, não permitiria também o mal? Não foi assim que procederam também aqueles 3 jovens, Isaque, Mesaque e Abednego, que disseram ao rei. O rei tinha feito uma estátua de ouro tremenda, terrível, e quando tocava os instrumentos, todos tinham que se dobrar, tinham que se prostrar diante daquela estátua. E é até uma coisa estonteante, porque quando os instrumentos tocaram, todos se prostraram, menos 3, ficaram ali em pé. Meus irmãos, com Deus nós somos maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eles disseram ao rei, o rei deu uma nova oportunidade, porque eles eram pessoas admiráveis, eles eram dignos de novas oportunidades. E o Nabucodonosor disse: quanto a isso, nós não necessitamos de responder. Ele esperava uma nova resposta. Nós não precisamos responder, nós já temos uma posição. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará.
da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meus irmãos, esses eram homens que sabiam a quem estavam adorando e a quem estavam servindo, independente das circunstâncias, das mais graves, como no caso de Jó, e dessa ameaça terrível, porque acabaram sendo jogados na fornalha. Nós conhecemos essa história gloriosa, né, que jogaram 3 e havia 4. Não temos certeza que era o anjo do Senhor, o Filho de Deus, que estava com eles. Então, independente de que venha nos acontecer, essa ira não pode estar no nosso coração. Nós temos que ser dóceis à vontade de Deus, à sua vontade permissiva, não é a sua vontade decretiva. Deus não tem prazer no mal, mas o que Ele permite nesse mundo imperfeito, nesse mundo que não é justo, nós aguardamos novos céus e novas terras, nós conhecemos o Evangelho, nós temos que nos resignar diante da soberania e da bondade de Deus, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma coisa está patente na vida de Jonas, que ele ficou irado não por um motivo grave, é até uma incongruência, vamos dizer assim. Ele ficou irado pelo sucesso da pregação. Ele queria que aquelas pessoas não se salvassem, que se perdessem. Tem gente de todo jeito, de todo tipo, hein? Mas o problema maior dele era o seu amor pelo seu próprio prazer e conforto. Saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesa e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ele construiu um abrigo, um estande precário, e falou: agora eu vou ficar aqui nesse lugar para ver o que vai acontecer, né? Eu quero ver a hora que Deus vai destruir, que Deus vai mandar fogo sobre essa cidade. Aliás, houve um apóstolo também que falou assim: Senhor, o Senhor não quer que nós peçamos que desça fogo sobre esses samaritanos? Jesus falou: vocês não sabem que espírito vocês são. Meus irmãos, há pessoas que veem os outros como candidatos ao inferno. Nós temos que ver as pessoas como candidatos à salvação, pregar as boas novas. E lá ele ficou questionando: por que será que está demorando? Por que Deus não manda o juízo? O apóstolo São Pedro fala daqueles que são zombadores e fala assim: mas a vinda do Senhor está demorando. Porque desde que os nossos pais morreram, as coisas permanecem como estão, e eram zombadores. Assim como nos dias de Noé também havia aqueles que zombavam daquele velho caduco, o único crente daquele tempo. Mas o apóstolo diz que Deus não tarda, Deus não está tardando, Ele é longânimo. Ele quer que as pessoas cheguem ao arrependimento, à salvação. Essa ira de Deus, ela não desce de repente sobre as pessoas, ela desceu sobre Jesus. E Ele quer livrar-nos e quer que esse evangelho seja anunciado. Mas Deus não vai deixar Jonas sair dessa situação sem aprender. Nós precisamos aprender muito, mas muito. Não só o conhecimento teórico, como alguém orou aqui nessa noite, mas o conhecimento prático. E é bom que ele não venha quando nós estivermos no final das nossas vidas, que nós possamos já em vida, bem antes. Alguém disse que é uma pena que as corujas levantem o seu voo ao entardecer, que nós, enquanto temos ainda vigor, tempo de vida, nós aprendamos algumas lições. Então, o que aconteceu? Deus fez crescer aquela tal de aboboreira, vamos dizer aboboreira, cresceu numa noite, daí Deus mandou um vermezinho para picar, a aboboreira. Ela morreu, e ele que estava numa situação de conforto, agora enfrenta o desprazer, o desconforto. Todos nós gostamos de conforto, meus irmãos. Aliás, eu acho que às vezes o conforto estraga um pouco a gente, Muitos crentes já não têm mais aquela vontade,
aquele desprendimento, né, na fé em Cristo. E houve ali então o que? Esse desconforto, e ele agora teria que aprender. Ele não aprendeu na aflição, porque o peixe, quando ele estava lá no ventre do peixe, daí ele ficou desesperado e orou, será que ele ia ver o templo do Senhor novamente? E desesperado, lá no ventre do grande peixe. Não aprendeu. Agora, debaixo daquela brisa, gostoso ali, né, protegido, também não aprendeu. Meus irmãos, não adianta uma bênção muito grande ou uma desgraça muito grande. Não aprende se o Espírito Santo não tocar na vida do homem. Se não for uma obra do Espírito Santo, pode receber toda a bênção, vai se perder. Ou pode vir uma desgraça muito grande, ele vai se revoltar contra Deus. Em termos econômicos, é por isso que alguém orou por moderação, dizendo: Senhor, não me des riqueza nem pobreza, dá-me o pão diário, para não suceder que eu, sendo rico, eu venha me esquecer de ti, e sendo pobre eu venha roubar e blasfemar contra teu nome. São dois grandes perigos: muito dinheiro e nenhum dinheiro. Mas isso não pode atrapalhar a vida dos filhos de Deus de maneira alguma. Para Jonas, era mais importante o seu conforto, o seu prazer, que o livramento das pessoas da cidade. Aliás, ele não perdia tempo de tirar uma soneca. Lá no navio, quando ele estava fugindo da presença de Deus, ele foi lá dormir escondidinho. Mas o teu pecado te achará. Não é isso que nós sabemos? Ele descobriu-se o que estava acontecendo com ele. Nós temos que olhar para nós mesmos, irmãos, porque às vezes a ira toma conta do nosso coração. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa isenta disso. Uma vez eu perguntei mesmo, eu descobri, puxa, eu acho que eu sou uma pessoa irada, né? E sempre o problema é o outro. Jesus contou uma coisa até engraçada, falou que da pessoa que fica tentando tirar o argueiro do olho do irmão, mas tem a trave no seu olho. O olho é uma coisa tão delicada, né? Muito delicada. E até gozado, porque a pessoa quer tirar lá um cisquinho, né, do olho do irmão, mas ele não vê que tem uma trave, tem uma coisa muito grande ali no seu olho, né? Em aconselhamento, eu tenho aqui 2 pastores que são octogenários. Eu não sou octogenário, mas já trabalhei bastante também, né? Comecei muito novo. Às vezes apareceu muitas vezes no passado alguém que queria que eu resolvesse o problema, ou que nós quiséssemos que eu resolvesse o problema ou do marido, ou da esposa, ou do filho. E a gente vai falando, e a gente vai percebendo, e vai dando uma tristeza, que a gente não pode falar às vezes de imediato, que o problema, às vezes não é o outro, às vezes é ele, né? E é uma situação difícil, né? Porque para a pessoa irada, sempre o problema é o outro. Então nós devemos nesse exame fazer algumas indagações, fazer um autoexame, não só no dia da Santa Ceia, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, mas é um exame constante. Diz: o que está sendo ferido na minha vida para que eu seja uma pessoa irada? O meu orgulho pessoal? Eu gosto muito de apreço, de admiração, de controlar, de poder, de vingança, de conforto, de privacidade. E se a nossa ira vai se prolongando, nós não somos inocentes nesse terreno. Se nós não amamos o próximo, não amamos a Deus. Se estamos irados, estamos nos postando contra Deus. Então, meus irmãos, nós ficamos assim: ou Deus vai me conceder isso, ou realmente eu vou ficar fadado à insatisfação. O grande perigo, quando esse sentimento vai tomando conta da nossa vida, é nós ouvirmos uma voz de Satanás, dizendo: ou Deus não é amor, é o grande dilema, ou ele não é poderoso. Se ele é poderoso e não resolve, então ele não me ama. E se ele me ama e não resolve, então ele não é um Deus de poder, não é? Esse é um argumento humano, mas
quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande misericórdia e em verdade. E o apóstolo São Paulo disse assim: mas, por esta razão, por este motivo, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal do quê? Dos pecadores, Jesus Cristo, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servir eu de modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo falou: eu fui chamado para ser um modelo, porque Deus usou de longanimidade. Olha que Paulo foi um homem atrevido. Ele estava perseguindo a Jesus, porque quem persegue os filhos de Deus persegue a Jesus. Ele era um torturador, ele tinha ódio teológico no seu coração, ele foi conivente com a morte do diácono Estevão, segurando as suas vestes, mas ele falou: Deus foi longânimo para comigo. Essa longanimidade que Deus mostrou para com os ninivitas e tem mostrado para alguns, como Jesus mostrou para os seus apóstolos que o trairiam, ele lavou os pés desses apóstolos, é um atributo de Deus, da sua longanimidade. E ele não retém para sempre a sua ira, ele não nos trata segundo os nossos merecimentos. E eu vou avançando para esse último ponto, dizendo que o problema de Jonas também era o seu amor próprio. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. A primeira pergunta foi com referência ao povo. Ele estava irado porque o povo se converteu. Agora ele está virado por uma coisa, uma planta. São coisas muito desproporcionais, porque a planta, por mais bela que seja, como diz o lírio, que nasce e logo fenece também, entretanto nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como qualquer um deles, não fazia o menor sentido agora ele estar irado por uma coisa tão pequena. Por uma coisa grande, naquele caso, muito menos, porque era uma incongruência. E nesse caso, é fora de propósito também. Você já se pegou irado por uma coisa pequena, mas que parece grande? E esse pecado, meus irmãos, leva ao desespero, à depressão e à justificação dessa ira. Ele disse: é razoável. Essa ira que eu estou sentindo é razoável, e é razoável até a morte, ninguém vai me demover disso, nem Deus. A pessoa vai se chafurdando e vai se envolvendo naquele sentimento negativo, e é uma situação desesperadora. E eu pergunto: será que a pessoa quer ficar mesmo nessa situação? Alguém fala: bom, mas é doença. Nós sabemos que é doença, já isso é comprovado. Muitas vezes é pecado, e geralmente é uma mistura de doença e pecado, mas há solução. Para Deus há solução. Na verdade, quando estamos irados, é uma grande oportunidade de conhecermos a Deus, porque até então é uma desconfiança para com Deus, Nós começamos imitando a Deus. É interessante isso, que nós imitamos a Deus. Eu tenho um amigo que foi acidentado, estive com ele agora recentemente, e ele ficou com uma deficiência física, ele vai mancando, né? Ele enfrenta muito bem a situação. Mas uma coisa que me comoveu e ao mesmo tempo me chamou a atenção é que alguém gravou um videozinho dele andando na zona rural, e o netinho atrás dele mancando igual ao avô, né? Mancando igualzinho, né? Aquele menino não tem essa consciência, graças a Deus pela inocência, mas é o amor, né? E conhecendo aquele avô, eu percebi realmente que isso é facilmente explicável. Aquele menino, ele está vidrado no avô, né? E fiquei impressionado. Nós também imitamos a Deus em algumas coisas. Aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta. Por exemplo, é fácil falar o que Deus não gosta,
porque está na Bíblia. Deus odeia o mal. Deus odeia balanças desonestas. Deus odeia olhar altivo, aquela pessoa orgulhosa, seletiva. Deus odeia língua mentirosa. Deus odeia assassinato. Deus odeia divórcio. Deus odeia fofoca, falsa testemunha, hipocrisia, especialmente da liderança. Jesus ficou irado. E ele falou, vou botar ordem nesse tempo. Porque a turma começou a arrastar. Não é só a questão dos cambistas, ou os cambistas talvez estivessem fazendo isso. Eles começaram a arrastar muita coisa dentro do templo. Arrastar para lá e para cá e negociar. Eram os vendilhões do templo. Então ele pegou um chicote e pôs aquela turma para correr. É claro que nós não temos condição de fazer isso, né? Só Jesus, né? Mas ele ficou irado e disse, o zelo da tua casa me consome. O zelo da tua casa me consome. Eu penso, meus irmãos, que nós não temos hoje, como protestante, lugar sagrado para fazer romaria e tal, mas um local que é dedicado à casa de Deus é preciso ter reverência. Não pode ser uma sala de aula, de brincadeiras, de conversa, de estar mexendo no celular, eu creio que nós temos que mudar um pouco isso, né? Na verdade, o templo somos nós, o templo não é vidro, não é construção, nada disso daqui. O templo de Deus somos nós. Mas é um lugar que nós estamos reunidos para adorarmos a Deus. Agora, nós não devemos nos enganar num aspecto. Deus, ele fica irado, e se nós não ficarmos irados é porque nós não amamos o nosso próximo. Quando nós vemos uma vítima, eu fiquei muito triste, meus irmãos, ver professor, não foi só um caso, aqui em São Carlos, né, sendo chutado, seu carro sendo quebrado, gastou-se 11 mil reais para consertar, verdadeiros bandidos, né? Se nós não ficarmos irados diante disso, alguma coisa está errada conosco. Se nós não tivermos amor pela vítima, não pelo ofensor, nós ficamos irados. Mas Deus odeia a desonestidade porque ele é honesto. Deus odeia olhos altivos porque Deus é altíssimo, mas ele também atenta para o humilde. Jesus foi humilde. Deus odeia a língua mentirosa porque ele ama a verdade. Deus odeia o homicídio porque ele ama aqueles que promovem a vida. Deus odeia fofoca. Essa é uma praga, a pessoa deve se afastar de fofoqueiro, porque ele ama os pacificadores. E por que Deus ama essa coisa? Porque reflete o caráter de Deus. Satã quer que nós pareçamos com ele. O ódio de Satanás pelo ser humano, eu já falei isso aqui, é porque o homem foi feito à imagem de Deus, e Satanás quer que o homem seja a imagem de Satanás, a sua própria imagem. Então, se eu estou raivoso, se eu estou irado, eu não retrato a imagem de Deus, porque Deus não perde a estribeira. Ele põe na fervura ali, né? Ele chama o povo e fala assim, vinde e arrazoai-vos. Ele é longânimo, ele está chamando, é o tempo da graça, da compaixão. Isso parece maravilhoso quando Deus trata conosco, mas quando é com o ímpio, a gente fala, não, por que não cai um raio sobre ele? Por que Deus não destrói de vez essa pessoa, ao invés de nós irmos lá e pregarmos o Evangelho? A cruz, meus irmãos, resolve essa situação. Na cruz nós vemos que a ira, ela se desvia de nós e caiu sobre Jesus. Assim como desviou-se da casa daqueles primogênitos, em cujos batentes das portas estava o sangue do Cordeiro. Ali, o anjo vingador não causou a morte. Então, a pena que nós merecemos, nós não recebemos, nós recebemos o amor de Deus. Nós recebemos o amor de Deus. Agora, Jesus, quando foi contra ele, ele reagiu diferente. Quando seus inimigos, ele disse, não, amai os vossos inimigos, bendizei os vossos inimigos. Ele ficou irado quando foi com a glória do Pai, a casa do Pai, mas com ele mesmo. Ele realmente ensinou, aquele que quando era ultrajado, não ultrajava, quando ameaçado, ele não revidava.
Eu quero concluir isso, meus irmãos, que essa lição da boboreira nos ensina, no mínimo, a nós não ficarmos irados com coisas que acontecem nesse mundo decaído mesmo, não é? Segundo, que às vezes nós nos preocupamos muito pouco com as almas perdidas, nos preocupamos muito com a nossa pessoa, o nosso orgulho pessoal, a nossa posição, quando muito com a nossa família apenas e com o nosso conforto. O que tem tido prioridade na nossa vida? Então nós vamos descobrir a ira. A ira, geralmente, não precisamos dizer sobre isso, é até triste dizer isso, até não gostaria de dizer, mas eu como pregador tenho que dizer muitas coisas, né? Ela se manifesta em assassinato que está sendo transmitido a vivo e em cores pela televisão do nosso país. Eu vi uma pessoa que mora no exterior dizendo que havia desligado todos os canais que transmitissem coisas do Brasil, porque estão buscando ibope e transmitindo direto violência. A fúria, mas não é só esses grandes atos terríveis, a calúnia, a inveja, sarcasmo, que coisa terrível uma pessoa sarcástica, reclamações, fofoca, indiferença, pessoa que costuma praguejar, desejar o mal, rabugice. Não é só idoso que fica rabugento, não, né? Diz que tem muitos jovens hoje que são rabugentos, muitas pessoas, né? Aliás, tem idosos que nos dão uma lição maravilhosa. Eu tenho muito medo de ficar mais rabugento do que sou, né? Nós vamos ter o culto agora dos 90 anos da nossa irmã Nicinha, e eu creio que vai ser uma grande data, meus irmãos, porque esse é um elogio discreto, né? Não é a glória humana, é um exemplo para todos nós, né? A autopiedade, a gente começa a ter dó da gente mesmo, né? A autocomiseração, isso vai levando mais e mais à depressão. Então a pessoa diz, eu tenho ficado calado porque eu sou deprimido, mas atrás desse calado esconde-se uma raiva furiosa. Infelizmente, e eu vou parar 8h30, meus irmãos, eu prometo, eu vou parar logo, né? Porque eu também estou ficando meio velho, eu costumo falar um pouco mais, mas eu vou começar a me conter, mesmo porque eu tenho dificuldade em casa depois que tem uma observação, não é? Existe a ira quente e a ira fria, né? A ira quente, meus irmãos, é aquela que a pessoa se explode mesmo, né? E é explosiva. A ira fria é aquela que a pessoa se retrai, né? Geralmente começa a acusar os outros, autocomiseração, né? E eu tenho mais medo da ira fria que da ira quente, né? Porque a ira fria a gente vai guardando e vai armazenando, e não, pessoa sem sentimento, né? Mas nenhuma das duas deve ser recomendável. O nosso coração precisa ser sondado, precisa ser mudado. E para não ir muito longe, né? Aliás, eu vou acabar por aqui, né? Porque agora me dei conta, né? Nós devemos orar como o salmista orou, né? Sonda-me, ó Deus, né? Prova os meus pensamentos, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos. Pensamento é uma coisa que vai longe, que vagueia, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelos caminhos eternos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.